noite você do ABC com o Jornal. Estamos chegando aqui com mais um 7 por 1. Você já sabe, são 7 dicas de um assunto muito importante com um super convidado. Eu já vou apresentá-lo, ele está aqui do nosso lado. Mas hoje o nosso tema é sobre diversidade, um assunto super empolgante. Muita gente está falando, muita gente está discutindo, muita gente está querendo implementar. Mas é importante a gente saber que a diversidade hoje pode trazer até mais de 33% de probabilidade de superar outras organizações em lucratividade. Olha só que importante, mais do que o propósito, ela também se mostra um grande negócio. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui ao meu lado com um cara, um amigo, uma pessoa que me dá muito orgulho e me inspira muito, que é o Ronaldo. Ronaldo, se apresente aí para nós. Boa noite. Boa noite, pessoal. Gil, obrigado. Para a gente é demais poder ampliar essa rede, né, em prol da diversidade e inclusão, principalmente no mundo corporativo, porque para a gente o mundo corporativo é uma grande alavanca, né, um grande espelho da sociedade, e a gente sabe o quanto a gente pode influenciar por aqui. Eu sou Ronaldo, sócio fundador da UMA. A UMA é uma agência de live marketing especializada em eventos, incentivo e trade. A gente já está há 25 anos no mercado, fomos eleitos aí pela Exame Diversidade como uma das empresas mais preparadas para facilitar esse tema no mundo corporativo. Tanto isso para a gente é importante que a gente se uniu à Pearson. A Pearson é uma das maiores empresas, aliás, a maior grupo de educação do mundo, para a gente criar o MDI, que é um programa justamente que traz, né, a consciência do indivíduo para que dentro de uma organização ele depois possa passar a transformar tudo para melhor, né? E, além disso, eu sou um grande aliado, né, porque eu acho que o nosso papel é transformar as empresas num grande exército de aliados da diversidade e inclusão, porque todos nós fazemos parte de um todo, então nós somos diversos e é por isso que a gente leva à frente esse trabalho. Sensacional, eu só tenho manifestar assim, a minha honra de estar trazendo você para bater um papo com a gente, Ronaldo, inclusive pelo grande trabalho que você vem fazendo, não só a experiência de mercado, que você tem de 25 anos de mercado, mas em que momento você também pôde mudar essa chavinha e começar a entender esse propósito incrível que você abraçou. Bom, você já vai voltar a falar com a gente, não vai embora, mas na realidade é que é importante lembrar, a diversidade hoje é uma coisa tão importante que ela traz para as empresas uma melhora do clima organizacional, ela melhora a motivação das equipes, diminui conflitos e aumenta a produtividade, além de ela ampliar ainda mais a quantidade de ideias, de sugestões, ou seja, ela traz mais riqueza intelectual e um ambiente mais próximo da realidade. Bom, em torno disso, como a gente sempre sabe, o 7 por 1 traz 7 dicas. Então, eu vou dar primeiro as 4 primeiras dicas, vou deixar o Ronaldo falar à vontade aqui a respeito do assunto, porque ele é um grande expert, e depois a gente complementa com todas as 7 dicas. Vamos lá. Dica número 1, avalie a empresa. É muito importante você que está querendo implementar isso ter uma consciência muito grande do que é a empresa, como ela é, em que estágio ela está, como as pessoas são, qual é a cultura que essa empresa tem. Inclusive, a cultura organizacional é justamente a segunda dica. Revise a cultura organizacional. Dê uma olhada na sua cultura, veja como é que ela está implementada, se a diversidade já faz parte disso. É muito importante essa fase de diagnóstico, vamos dizer assim. Dica número 3, desenvolva políticas de RH inclusivas. A gente sabe que nem todas as empresas têm um RH completamente formado, né, ou completamente estabelecido, mas é muito importante que essas políticas inclusivas sejam colocadas dentro do sistema. É muito importante que isso funcione e que isso traga uma representatividade que a gente tanto espera para a diversidade. E dica número 4, adapte processos seletivos. Sim, diversidade pressupõe a gente ter diversidade, inclusive, dos recortes que a gente tem que ter dentro do nosso time de colaboradores. É muito importante pensar nisso e existem várias empresas, vários processos que podem ser implementados com relação a isso. É por isso que eu quero devolver a bola aqui para o Ronaldo. Falei, Ronaldo, você concorda com essas 4 iniciais dicas aqui? É importante essa avaliação do como a empresa é para saber como adaptá-la para o mundo da diversidade? Sim, concordo muito, Gil. Você sabe que quando você começa a dizer sobre avalie a empresa, é muito legal a gente entender que nós somos diversos, o Brasil é um país diverso, então é impossível que a sua empresa, a diversidade não exista. Então, tirar a tampa
ou descobrir a diversidade que a gente tem, deixar com que ela aflore, é o primeiro passo, né? Mas é claro, né, que se, já indo para o teu segundo passo, a empresa não tem uma cultura organizacional propícia à inclusão, a abraçar as diferenças, a gente vai ter problema em enxergar essa realidade. Então é por isso que a gente diz que, e é engraçado, porque cultura, a gente sempre diz, né, cultura é uma coisa muito, muito forte, porque ela come qualquer estratégia, qualquer investimento. Então, como é que a gente derruba, ou como é que a gente transforma uma cultura, né? É se aproximando, se conectando com a diversidade, porque se você não conhece as diferenças, ou se você não entende os benefícios que todos nós temos, você não consegue mudar a cultura, porque cultura só se consegue mudar quando todo mundo ao entorno percebe que aquilo faz mais bem para o processo do que mal. Então, quando a gente começa a transformar a cultura a partir do conhecimento, da educação, do exemplo e de tudo isso, quer dizer, o que se faz com muita pesquisa, quer dizer, com força de vontade, porque na verdade não se muda a cultura com dinheiro, e esse é a grande notícia aqui, né? Cultura se muda com vontade de conhecer, de pesquisar, de ser curioso. E hoje não é nenhum problema ser curioso, né? Com essa rede, com tudo que acontece, com todas as informações que a gente pode curar, que a gente pode buscar, é fácil fazer isso acontecer. E aí, por exemplo, quando a gente tem uma cultura inclusiva, né, a gente começa como se fosse um dominó, a mudar tudo. Então, é claro que uma política de RH vai precisar ser inclusiva. E aqui a gente entra numa coisa muito polêmica lá atrás, que é aquele negócio de cota, de meta, né? O que a gente faz? A gente coloca uma meta, não coloca uma meta, né? Porque tem empresas muito grandes por aí, corporativas, que diz o seguinte: a gente não gosta de colocar meta ou uma política específica para diversidade e inclusão, porque meta a gente bate. Mas a questão é a que preço, a que custo e como que essa meta batida vai se transformar numa cultura ou numa coisa normal da organização. E aí, a partir de muitos estudos, muita conversa com o protagonista, né, a gente entende sim que é preciso ter meta, senão, se não tiver meta, nada no mundo corporativo anda. Então tem que ter política, por exemplo, né, e política não é uma coisa só assim, a gente tem que ter 30% de negros, ou vamos abrir um estágio, um programa de trainee, não. É também como fazer com que o processo sustente essas metas. Então, assim, a gente está fazendo, por exemplo, com uma grande empresa de bebidas, uma situação em que eles estão abrindo um programa de estágio só para jovens negros. Então, não adianta a gente fazer isso e entender que isso está resolvido. O que a gente faz antes? A gente agora começa a vivenciar mais na organização essa questão de raça, a gente começa a preparar quem vai entrar, quem está na organização, quem vai liderar aqueles jovens para que aquilo dê certo. Então a gente começa a trazer referências normais de como a vida é, para que a pessoa entenda que o que ela está fazendo não é nenhum favor, não é nenhuma coisa contra o natural, é exatamente o contrário. Então, é por isso que as políticas são tão legais, e aí isso vai, claro, para a política de seleção, para tudo mais, porque, inclusive, isso tudo começa ali para a coisa da cultura, porque o cara que seleciona precisa ter o pensamento inclusivo, né? O cara da recepção da empresa precisa ter o pensamento inclusivo, o cara que faz a comunicação da empresa precisa ter pensamento inclusivo, precisa representar essa diversidade, senão o candidato nem chega, porque primeiro ele tem medo, segundo ele acha que se ele entrar, ele não vai ter sobrevida, e terceiro, que não é para ele, né? Se uma empresa se representa de uma forma tão diferente, então assim, o que eu quero dizer é que essas 4 dicas se entrelaçam a todo momento, mas quando você resolve uma, automaticamente você facilita muito a outra e a outra. Então, não é um trabalho tão difícil, é só precisa ter muita vontade, né? E precisa querer conhecer as coisas, não dá para a gente ir inventando coisas, uma vez que a realidade existe e a gente percebe o mal que faz negar a realidade, né? Então, é isso. Que sensacional tudo que você está falando, né, Ronaldo? Porque a gente entende que assim, a diversidade hoje é uma coisa que não só é importante, como também gera muito medo nas empresas, porque elas sabem que se ela não pegar do jeito certo, se ela não souber agir da forma correta, isso pode gerar um ruído também. E Sim. todo mundo tem medo de ruídos, né? Principalmente nas redes sociais. Por isso eu quero complementar a nossa lista de 7 dicas com a quinta, que é capacite as lideranças.
É muito importante você ter esse top-down, né? O teu chefe, a sua liderança, o dono da empresa, eles terem que comprar isso, trazer essa história é muito importante para que todos se sintam cooptados a fazer a mesma coisa. A sexta é gerencie as habilidades individuais. A gente tem que entender que diversidade significa aceitar as pessoas como elas são. E existem inúmeros recortes diferentes de diversidade, fora a questão da personalidade, né? Cada pessoa, mesmo dentro de um grupo, também tem diferença. Na realidade, falar de habilidade individual, ela independe de qualquer questão de diversidade. Ela é natural. Todas as pessoas são diferentes umas das outras. Até uma coisa que a gente sempre fala, né? Se o mundo tem 7,7 bilhões de pessoas, nós temos 7,7 bilhões de pessoas diversas. Nenhuma é igual à outra, né? E o item número 7 é defina indicadores-chave. É muito importante a gente ter, o Ronaldo acabou de contar isso, a gente ter alguns parâmetros para que as pessoas possam avaliar e entender que aquilo está dando certo. Né? E isso não é só aumentou meu share, eu vendi mais. Isso aí é uma coisa que normalmente já tem um setup para isso. Você vê como as pessoas estão mais felizes, como elas estão rendendo mais, enfim, uma série de coisas. Deixa eu falar rapidamente, então, todas as 7, para devolver para o Ronaldo, que está muito interessante tudo que ele está falando. As 7 dicas para implementar a diversidade na sua empresa são: avalie a empresa, revise a cultura organizacional, desenvolva políticas de RH inclusivas, adapte a número 4, processos seletivos, a quinta, capacite lideranças, a sexta, gerencie as habilidades individuais e a sétima, defina indicadores-chave. Bom, essas foram as 7 dicas e agora eu quero devolver para o Ronaldo. Ronaldo, tem uma 8ª dica aí? Você concorda com todas elas? Concordo sim, e eu acho que se a gente tiver que falar numa 8ª dica, é representatividade, é você garantir que em tudo que você esteja produzindo ou que você esteja reunindo no seu entorno, a diversidade esteja presente e te protegendo. Porque se ela não estiver presente, vai ser difícil qualquer um desses passos. Então, assim, e mesmo quando ela não está presente, quando você faz o teste do cabecinha, olha para um lado, olha para o outro e percebe que não existe diversidade ao teu redor, né? Quando vai começar um plano, quando vai começar a falar disso, convide, aproxime a diversidade, senão não vai ser legítimo o processo simplesmente por ele não ter representatividade. E aí tudo fica nós sem nós. E na diversidade tem uma frase que eu adoro, que é dizer assim, nada de nós sem nós. Então, como que a gente pode falar da diversidade, começar qualquer tipo de processo desse, se a gente vai fazer isso apartado dela? Não vai dar certo. Né? Então, eu acho que essa é a grande dica que facilita todas essas 7 dicas tuas. É garantir que, mesmo que você não tenha na sua organização, vai buscar referência no mercado, se ali é uma rede, mas garanta que o teu plano vai nascer legítimo. Isso aí faz toda a diferença, né? E quando você fala, por exemplo, vou emendar aqui nas dicas que eu não comentei, mas assim, a liderança, todo o processo começa com a liderança no mundo corporativo, porque a gente precisa de algum investimento, repito, não é grande, mas precisa de algum investimento, né? A gente precisa de tempo, né? Porque para se falar da diversidade, eu diria que o tempo é mais precioso que o investimento, porque é preciso trazer esses assuntos, é preciso deixar com que a diversidade aflore. Como é que ela aflore? A partir de bons papos. É simples assim, mas eu preciso conversar sobre isso, né? E o terceiro ponto, que é tão importante começar pela diversidade, é o exemplo, né? A gente percebe na nossa sociedade, como a gente carece de bons exemplos, e como um exemplo ruim, vindo de uma liderança, pode prejudicar muito as coisas. Então, assim, tem que começar pela liderança, mas quando você fala no item seguinte, trabalhar os skills, de trabalhar um pouquinho as habilidades, né? A gente percebe também que todo trabalho legal acontece a partir do indivíduo, né? Então, como nós somos diferentes, né? A gente não faz um trabalho com MDI, por exemplo, que é o Mestre de Diversidade Inclusiva. A gente não faz esse trabalho nas corporações para a gente devolver ao colo de recursos humanos todos os problemas. A gente acredita muito que a diversidade começa a partir do trabalho que você faz da sua baia, de quem está do teu lado, como é que você vai transformando o mundo a partir dessa abundância de 7 bilhões de pessoas aí que podem contribuir só pelo fato delas entenderem a importância de incluir todo mundo e de que elas fazem parte disso, né?
E quanto aos indicadores, que você termina aí tua série de dicas, né, eu acho que desde o teste do pescoço que eu falei, quando você olha para um lado, olha para o outro e não enxerga a diversidade, né, desde o teu ciclo de amigos, né, o quanto de verdade você está afim de ser legítimo nessa busca, então o quanto você está se conectando às pessoas. Então, eu não vou falar aqui desses indicadores, dessa questão de mensurar o comportamento das empresas, mas eu vou falar aqui da necessidade da gente mensurar o nosso comportamento, né? O quanto de verdade eu estou me conectando para conhecer, o quanto de verdade, por exemplo, né, eu fiz uma matéria sobre BBB. Tem muita gente que ficou horrorizada com a matéria sobre BBB, porque você meio que se isola na sua bolha e você quer transformar outras bolhas. Mas muitas vezes você não entende, e para mim, o BBB fascinou muito em função de como ele consegue mobilizar tanta gente, como é que ele consegue uma coerência de votos tão grandes, como é que ele consegue fazer aquilo e a gente muitas vezes, na nossa sociedade, a gente não consegue. Então, para mim, o mais fascinante do BBB é entender como aquilo sacia as pessoas e como a partir desse caminho a gente pode também botar as mensagens ou as coisas corretas que a gente precisa fazer em termos de diversidade e inclusão. Então, me interessa muito o canal, me interessa muito entender como as pessoas pensam, o que elas são de verdade, para que a gente possa conversar a partir disso. Senão as conversas ficam num outro nível. Por isso que, para a gente ser diverso, primeiro, a gente precisa se conectar à diversidade. Então, o nosso papel, né, o nosso KPI, a nossa forma de começar isso, é prestar atenção desde a minha casa, ao meu ciclo de amigos, à minha área. Então, com certeza, se eu tiver a consciência da importância da diversidade, de como aquilo vai me proteger, para eu não fazer nenhuma besteira, nem em termos pessoais ou corporativos, né, eu vou começar a fazer o papel de influenciar. Daí eu vou influenciar mais a área de recursos humanos, a conseguir alguém assim para uma troca na minha área, quando houver, até que seja, né? Mas eu não vou só pedir para RH. Quando eu faço e eu sou consciente de um pedido, eu ajudo a chegar lá. Então eu vou dizer, olha essa boa prática aqui, se a gente está com dificuldade de fazer tal coisa, poxa, se eu não consigo ter um PCD na minha empresa, mesmo que isso seja lei, né, a gente não consegue. Então, como eu faço para ter um PCD? Aí eu começo a analisar, como é que se seleciona, aonde busca, porque nesse momento da diversidade, estamos todos iguais de novo. Então, não adianta chegar e reclamar da sua área de gestão de vidas, de pessoas, sendo que você também pode buscar essa informação e ajudar a tua companhia a ser mais diversa. Então, assim, a primeira coisa da diversidade que a gente precisa entender é que parte da gente, não vamos botar isso no colo de ninguém, porque a gente vai ganhar muito se esse país for um pouco mais que tiver bases mais iguais para todo mundo, que a gente conseguir que todo mundo tenha educação, que todo mundo tenha rede de esgoto, isso tudo começa a aceitar, né, a diversidade, porque quando a gente aceita a diversidade, a gente entende que todo mundo tem direito a isso. Então a luta fica mais legítima, e aí ela inclui todo mundo, e é assim que a gente transforma. Porque o grande barato da diversidade não é, de novo, não é dinheiro, não é conhecimento, é rede. É o que você está fazendo comigo agora, é o que as pessoas que estão ouvindo passam a ficar incomodadas, é assim que a gente transforma, é a partir desses bons papos. Então, por isso, muito obrigado. Olha, que sensacional, gente. É praticamente uma masterclass de como ser diverso. E acho que tem uma das coisas mais importantes que o Ronaldo falou aqui, que ela é capital, né, Ronaldo? Você não pode pensar a diversidade no ambiente corporativo se você pessoalmente, se você pessoa física não tiver pensando que ela tem que ser incorporada por você. Né? A gente sabe que a diversidade é uma coisa que cresceu muito, principalmente da década de 90 para cá. E o que é legal, você que está buscando aí implementar isso na empresa, o Ronaldo daqui a pouco já vai falar um pouquinho mais do que é o MDI, é entender que já existe muito balizamento, né, Ronaldo? Muitas empresas já fizeram, existem muitos cases, a gente sabe quando erra, a gente sabe quando acerta, ou seja, tem muita base hoje para você poder pesquisar, para você poder implementar isso, tendo certeza que existe um backstage aí, né? Uma história, um background que ajuda a gente a saber para onde ir, né?
Ronaldo, me diz uma coisa, dentro desse conceito, é muito interessante, e eu queria até que, é um assunto meio delicado, mas como você também mexeu com o BBB, eu vou aproveitar e vou mexer com outras coisas também, porque falar de diversidade, às vezes, significa, às vezes, até cutucar a bolha das pessoas, né? Existem pessoas que acreditam que a diversidade ela sempre tem que vir de um recorte específico de um tipo de diversidade mais clara. Então, se você não tem um posicionamento social, um posicionamento sexual, um posicionamento racial, enfim, você não pode ter esse lugar de fala, vamos dizer assim. A diversidade está ao alcance de todo mundo pode falar de diversidade, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, porque você já falou da representatividade, mas ter representatividade não significa que qualquer uma das pessoas, qualquer um dos 7,7 bilhões de pessoas não possa trazer a diversidade como um discurso, né? Isso é correto, não? Sim, a gente quando fala de diversidade, a gente gosta de conceituar em três grandes grupos, né? Você tem os protagonistas, que são aqueles que vivem essa questão, né, minorizada, que a gente entende, é engraçado, não podemos falar minoria, porque é minorizado, porque não é minoria, né, as mulheres são maioria, no nosso país até os negros são maioria, e a gente insiste em vê-los como se fosse um gueto, uma coisa pequena, separada, não é isso. Então, a gente diz que a gente tem os protagonistas, a gente tem os especialistas, que você pode ser protagonista ou não, mas você se especializa em algum assunto, e a gente tem os aliados, que é o nosso grande objetivo, que é fazer esse grande exército em que eu, homem branco, né, que frequento rodas por aí, por exemplo, né, tenho muito mais facilidade de levar assuntos que sejam creditados do que muitas vezes um negro ou um PCD que vai estar falando em causa própria, né, e não vai ser creditado. Então, pra você ter uma ideia, quando a gente começa a fazer a abertura do MDI nas companhias, eu começo a falar, porque eu estou ali com um monte de líderes homens brancos que precisam de alguma forma prestar uma atenção primeiro, abrir um espaço, e esse é o nosso papel principal de aliado, buscar ter essa consciência para a gente poder espalhar essa consciência por aí, né? Então, depois que eu começo, mas aí também tem essa questão, né? A gente fala até um certo momento, ou o momento que a gente pode representar como aliado, mas depois que eu apresento o MDI e digo por que nós temos que fazer isso, porque ele nos protege, os protagonistas entram imediatamente para trazer legitimidade e para dizer exatamente o que acontece do lado de lá, naquela bolha que a gente não conhece, que tanto interfere, né, no todo, né? Então, tem uma coisa que a gente entende bem essa questão do aliado e como ela é importante, porque, como você falou, eu até imaginei que você fosse para outro lado da pergunta, que é quando a gente fala de que a gente transforma, quando a gente transformou a agência 1 em todo mundo entendeu que a gente tinha virado uma ONG, ou uma comunidade gay, ou um gueto, né? Ninguém conseguia entender que a diversidade era mais, ou era muito mais do que isso, né? Então, por exemplo, estou acabando de soltar agora um artigo para a imprensa sobre eu, 50 mais, invisível. Quando a gente tem 50 anos ou mais, nesse mundo corporativo que a gente trabalha, todos nós começamos a fazer parte de uma tribo não mais presente nos programas de treinamento, desenvolvimento. E se você, por exemplo, vai procurar uma colocação, sendo Dil Mota ou Ronaldo, como eu sou, na fase mais produtiva da nossa vida, o que acontece com o nosso currículo quando chega lá no mundo corporativo? Puta, nessa região dos 50, não tem nada a ver, não vou contratar uma pessoa dessa idade, né? 52% dos lares são sustentados por pessoas que têm mais de 60 anos. Veja bem, 60 anos sustenta a maioria dos lares, e a gente, quando vai falar dessa população que está no mundo corporativo, ela mesmo não se trabalha a própria renovação. Então, assim, pensa uma coisa, quando a gente fala do aliado, todos nós que estamos aqui ou estamos assistindo essa entrevista, vamos fazer parte da diversidade, porque nós já fomos jovens e tivemos problemas em entrar no mercado, e seremos idosos. Então, assim, a diversidade tem a ver com a gente também, né? Então, é muito importante a gente entender, por exemplo, que se eu não sou aliado e se eu não consigo entender a dor do outro naquela questão do grupo dele, daqui a pouco é minha vez de passar por isso. Então, não adianta, né? Tem que ser
todo mundo junto. E você tem que estar nessa luta, porque você será vítima desse processo, dessa organização, se você não tiver lá, a partir da sua baia, a boa vontade, a disciplina e o conhecimento para transformar isso. Uau! Uau! Eu acho que isso é uma coisa muito legal, Ronaldo, porque você traz para todos que estão assistindo. Se você é um protagonista, né, ou seja, você já é um ator principal dentro de tudo isso que está acontecendo, você sente na pele, sente nas suas opções, alguma coisa assim, se transforme num especialista. Né? O importante é você pegar tudo isso que você já vive, e é uma coisa extremamente forte, né, Ronaldo? E busque conhecimento para saber como fazer isso explodir e a gente conseguir conquistar aliados. Porque o mundo é um mundo só, né? Então acho que isso é muito importante. A gente já está chegando ao final, Ronaldo, mas eu queria que você pudesse falar para todo mundo que está assistindo como é que funciona o MDI, como é que se alguém estiver interessado em fazer o curso ou o processo, como é que funciona, porque assim, é tão rico o que você traz para nós, é pena que a gente tem um pouquinho mais do que 7 minutos, né? A gente dá sempre uma roubada no jogo aqui, eu brinco que é um múltiplo de 7, não 7 minutos. E você falar para todo mundo como é que funciona isso e como é que as pessoas fazem para se contactar com vocês. Legal. A gente tem um site que é gomdi.com.br, mas o que mais nos alegra no programa, que é um programa de capacitação para você ser um mestre de diversidade inclusiva. E o mestre, nesse sentido, não é um mestre que sabe tudo, mas é um mestre, é aquela pessoa que está sempre tentando se especializar, aprendendo a fazer as coisas, porque tudo muda a todo momento, então é esse conceito que a gente quer dar para isso. Mas o mais legal é que é o quanto é transformador e democrático o programa. Então, é todo agora EAD, em função de tudo que está acontecendo. Então, é um programa de 15 horas que você faz... ele é dividido em 3 módulos, né? Então, é muito legal, porque o primeiro módulo, a gente primeiro, a partir de toda a metodologia do ensino de adulto que a Pearson traz, né? Então, é um programa todo pensado para que ele funcione, para não gastar o nosso tempo, né? Ou para gastar o nosso tempo, ou investir o nosso tempo de uma forma muito legal. Então, no primeiro módulo, você entende como é que você funciona. A gente entende, por exemplo, que as mudanças acontecem, que elas nos assustam, que a gente não tem poder sobre elas, mas quando a gente percebe que a gente tem poder sobre a gente, como a gente reage às coisas, tudo pode mudar. Então, a partir dessa contextuação de como eu me lido com o mundo, né, a gente avança para o segundo módulo, que o segundo módulo a gente se conecta com 5 diferentes grupos de diversidade. Então a gente vai lá. Então quando eu falo de multigerações, eu falo com jovens que trabalham no Google e com um diretor mais de 50 que trabalha na Deloitte. Então a gente começa a cruzar e entender a dor ou as pontes que essas gerações todas cruzam. E aí a gente fala de PCD, de LGBT, de negros, a gente fala de mulheres, né? Porque parece... É um absurdo pensar que mulheres faz parte de um grupo que ainda hoje a gente tem que trabalhar, né? Para incluir, quer dizer... É muito antigo isso, a gente tem que avançar logo, a gente tem que entender essas coisas. E aí, uma vez que a gente entendeu como nós funcionamos no primeiro módulo, no segundo módulo a gente se conecta com esses protagonistas, no terceiro módulo a gente trabalha a gestão de mudança. Então a gente ajuda as pessoas a transformar, a ter uma ação afirmativa. Então você se forma no MDI e recebe o diploma da Pearson quando você mostra que você está pronto para transformar a partir de mostrar para a gente uma ação afirmativa que você vai fazer. Então, é muito legal, por exemplo, quando as empresas ligam para a gente e elas falam o seguinte, puta, eu preciso fazer com que esse grupo de estagiários negros, por exemplo, se adapte à minha companhia. Pô, então, faz um programa, faz o MDI, ou faz um programa próximo do MDI, um programa de formação, porque você resolve tudo. O que você não pode fazer é achar que vai depender só de uma palestra e deixar as coisas rolarem. O ser humano, o adulto, não funciona assim, né? Então a gente tem todo um estudo para fazer com que o adulto entenda, compre aquele negócio, no sentido de dizer o seguinte, isso aqui tem a ver comigo, eu posso transformar isso daqui. Então a partir disso acontece, mas isso não acontece numa palestra. Precisa ter uma certa constância para que essa comunicação, a gente aceite ela, porque isso é um processo de mudança. Né? Então, eu diria que o MDI, e o MDI também tem uma coisa muito legal, que ele tem um legado, né? Então, para cada empresa pagante de um certificado MDI, a gente vai lá na escola pública e capacita um professor, um aluno ou líder de comunidade. Então, porque a gente entende, por exemplo, que nada adianta a gente também trabalhar a corporação se a gente não reforçar
né, a autoestima, não reforçar a presença dessas pessoas nas comunidades. Então, a gente mexe nas duas pontas para que esse encontro, né, aconteça de uma forma um pouco mais orgânica, porque se a gente não ajudar, ele nem acontece. Então, gomdi.com.br para vocês entenderem, os depoimentos que nós temos de quem já fez é que o programa de verdade transforma, e ele transforma porque são os protagonistas que fizeram ele acontecer, né? A gente só é o portador, né? O MC, mas ele é feito por quem é legítimo na causa. Olha só, você que está assistindo esse programa na sexta-feira, já tomando seu vinhozinho para relaxar, ou você que está assistindo depois, é muito legal saber como encaixar a pauta da diversidade dentro da sua empresa, buscando empresas sérias e profissionais completamente comprometidos, como o Ronaldo, em fazer com que isso seja incutido dentro da gente da forma certa, né? Não se esqueça, as 7 dicas sobre trazer a diversidade para a sua empresa são: avalie a empresa, revise a sua cultura organizacional, desenvolva políticas de RH inclusivas, adapte processos seletivos, capacite lideranças. O 6º é gerencie as habilidades individuais. O 7º define indicadores-chave. E o Ronaldo ainda trouxe uma 8ª, que é muito importante, que é você trazer representatividade, né, para a sua empresa. E eu vou até aproveitar, o Ronaldo falou isso, eu vou dar uma 9ª aqui, que também é muito importante, e é começar por você. Começar por você, pessoa física. Né? Ronaldo, eu só quero agradecer e muitíssimo pela sua gentileza de participar com a gente aqui desse programa. A ideia do programa é justamente trazer insights, trazer cutucos, para que a gente possa ser cada vez melhor como pessoa, como ser humano. Deixo com você as palavras finais e só tenho a agradecer. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. A rede de apoio é o grande agente milagroso dessa situação. Então, assim, como o Gil falou, começa por você, começa se conectando e organicamente as coisas vão acontecer, porque é impossível a gente entender a dor do próximo e não se contaminar, porque somos todos uma única coisa. Sensacional, só isso que eu tenho a dizer. Gente, beleza. Muito obrigado, boa noite, Ronaldo, muito obrigado novamente. E a gente se vê na semana que vem no 7x1. Beijo grande, bom final de semana, até mais.